Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como estão todos? Hoje eu quero dar continuidade à nossa conversa a respeito da adolescência apresentada pela minissérie Netflix. Só que eu quero pegar um outro pedacinho da série que me chamou muito a atenção e que nós precisamos observar mais em relação aos nossos filhos, que é a questão do grupo Cultura Incel e os grupos do Red Pill. E isso eu quero conversar com vocês aqui no canal Falando Sobre Você. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Me chamo Nalu Vera Alves, sou psicóloga e terapeuta integrativa. E antes da gente começar, dê o seu like no vídeo, é muito importante para o canal continuar crescendo. E depois a gente esquece de fazer isso, né? E assina o canal se não fez ainda. Embaixo do vídeo nós temos aí subscrever e inscrever. Só clicar ali e tá tudo certo, já tá fazendo parte do vídeo, ok? Vamos lá então? Bom, gente, quem é que já ouviu falar nessa sigla Incel? A maioria das pessoas não faziam ideia do que se tratava até se deparar com esse assunto na série da Netflix. O que é Incel, né? É uma sigla em inglês que, traduzindo para o português, é celibatários involuntários. O que significa isso, né? De onde surgiu isso? Bom, bem rapidinho, lá na década de 90, mais precisamente 1993, uma jovem chamada Alana, ela é uma jovem canadense, por questões de dificuldade de relacionamento social e íntimo, né, com parceiros, ela não conseguia se relacionar, se envolver sexualmente com ninguém. Ela criou um grupo, um site, onde ali várias pessoas conversavam, homens, mulheres, pessoas que se sentiam aquém da sociedade, pessoas que não se sentiam à vontade em se relacionar, não conseguiam se relacionar com outras pessoas e ali conversavam e colocavam as suas experiências. Mas era um grupo onde vários de idades e homens e mulheres frequentavam. Bom, passaram-se os anos, ela continuou com esse projeto e ali por volta do ano 2000 ela descobriu-se queer. O caso é que ela, ao se identificar assim, ela então deixou o grupo porque ela não se identificava mais com a situação inicial. E quando ela o fez, ela entregou nas mãos de um desconhecido. Ela disse que não sabe para quem foi que ela passou. E esse desconhecido, então, começou a mudar o grupo. E esse grupo passou, então, a se tornar o que é cada vez mais, hoje em dia, um grupo misógino, um grupo racista, um grupo cheio de preconceitos, com características extremamente conservadoras, violentas e agressivas. Passou a ser apenas grupos de homens, então são homens que acreditam piamente que não se relaciona, não consegue ter uma parceira, não consegue ter um relacionamento, seja de namoro, casamento, sexual, porque a culpa é das mulheres. Porque as mulheres são extremamente egocêntricas, são interesseiras, que elas se relacionam apenas com homens ditos bonitos e ricos, que elas buscam apenas isso
para poder se relacionar. E que então eles, por não serem e não se considerarem bonitos e não se considerarem ricos, então eles ficam sozinhos. Eles não conseguem, eles, por mais que tentem se relacionar, por mais que sintam atração, eles não conseguem chegar em uma mulher. Geralmente são homens virgens ou são homens que realmente não, se não são mais virgens, não conseguiram mais ter nenhum tipo de relacionamento. Mas em geral são homens que não mantêm relação sexual há muito tempo. Eles têm práticas de masturbação, de objetos, né? De comprar objetos, comprar robôs sexuais, bonequinhas. Eles vivem muito nessa relação que não é corpo a corpo, né? Então eles se satisfazem, na maioria das vezes, dessa maneira. Eles têm uma visão muito arcaica de relacionamento. Eles acreditam que eles têm o poder sobre as mulheres, mas não conseguem exercê-los porque elas são extremamente manipuladoras e elas conseguem manipular esses homens a ponto de só se direcionar então a esses tão grandiosos e homens bonitos. Eles também têm uma cultura de ódio em relação a esses homens. Eles desprezam esses homens. E no caso da mulher, há uma visão de ódio muito grande. Como são elas as culpadas, então eles direcionam toda a frustração e decepção que eles têm na própria vida para cima das mulheres. Então, existem grupos, né? Existem grupos a nível virtual, né? Que buscam, pessoas que buscam esses grupos virtualmente para se identificando, para poder ter respostas do porquê vivem a solidão, o desprezo, a falta de relações e através desses grupos tem essas respostas e acreditam piamente nisso. E cada vez mais se torna mais difícil se relacionar com alguma mulher. Então esse ódio, ele passa a desmerecer a mulher, a desacreditar a mulher e também, já que elas não aceitam esses homens, só aceitam os outros ricos e bonitos, então eles forçam a situação, buscando então através de práticas como o estupro, a violência física, muitas vezes até a morte. Esses grupos, eles se aproveitam hoje em dia cada vez mais de pessoas numa idade de 24 anos para baixo. Uma procura muito grande por esses grupos vem sendo de adolescentes, como mostra na série, né? Adolescentes que se envolvem com isso. Então imaginem, vocês têm um filho em casa e ele está ali tranquilo, né? Tá muito bem, tá ótimo. O filho está em casa, no quarto, e então estou segura que nada vai acontecer com meu filho, não está se envolvendo com coisas ilícitas, né? Com problemas aí na rua. Não se imagina que esse adolescente, esse pré-adolescente está sendo bombardeado mentalmente com vídeos e mais vídeos de homens falando os seus problemas, contando as suas histórias, deturpando fatos e deturpando imagens, onde esse adolescente fica ali, vídeo por vídeo, no celular, um atrás do outro, homens diferentes, todos do mesmo grupo, falando mal das mulheres, falando mal desses homens grandiosos que conseguem essas mulheres tão traidoras, tão egoístas e interesseiras.
E isso é uma chuva de informação extremamente negativa num cérebro adolescente que está em formação. Até os 25 anos, o nosso cérebro está em formação. Existem regiões do nosso cérebro que lidam com essa questão do senso comum, o senso crítico, de empatia, de compaixão, que são sentimentos extremamente necessários para uma relação social e relação entre as pessoas, num caso, um relacionamento afetivo. E isso é afetado por todo esse bombardeio de informações extremamente pesadas, agressivas, violentas contra as mulheres. E essas crianças, esses adolescentes vão absorvendo isso como uma verdade absoluta e passam o seu crescimento dentro dessa linha, dentro desse raciocínio e se tornam adultos onde a violência é extremamente brutal. Então, essa questão de nós pais, vou colocar nós, né? Estarmos tranquilos com seus filhos dentro de casa, tem que passar a ser um ponto de interrogação. Não é só estar dentro de casa, é estar dentro de casa e pais e mães saberem o que se passa com eles dentro de casa, saber o que está acontecendo dentro daquele quarto, quais são os programas, quais são os vídeos, quais são os grupos que os seus filhos assistem, participam, para poder ter um entendimento do que está se passando na cabecinha deles. Conversar, dialogar, buscar informações, entendimento. Não dá mais para ignorar o mundo virtual. É importante a gente buscar saber do que se trata tudo isso, para depois não se surpreender com situações como o que aparece na série, que são situações, gente, vamos ser bem sinceros, que acontece todos os dias em tudo quanto é lugar do mundo, só que deixa assim, é um lá, é outro lá, é outro cá. Aquele lá tinha algum problema, aquilo lá a família de repente não criou bem, aquilo lá, não, é diário, é constante e é em grande quantidade. Os nossos adolescentes estão muito voltados para o mundo virtual, muito grudados em celulares, muito grudados naquela coisinha, movimento de só ficar passando o dedo de vídeo em vídeo e assistindo coisas que não fazem bem a eles. São bombardeios de informação, de histórias que eles não precisam ouvir, não precisam saber, porque não são verdadeiras. É uma lavagem cerebral muito grande. E nesses grupos incel, eles têm duas situações que eles valorizam muito, que eles instigam muito, que é a questão do suicídio e antes de suicidar-se, cometer homicídio em massa. Então, geralmente nesses grupos, as pessoas que estão ali frequentando e conversando são pessoas que muitos têm problemas que chegam à depressão, problemas de ordem de transtornos mentais, problemas psíquicos e emocionais. Então, se não estavam, acabam ficando, tamanha lavagem cerebral. Então, esses mais velhos acabam criando situações de incentivar essas pessoas a cometerem um suicídio, já que é o que resta, é o que sobra. Só que antes de cometer o suicídio, eles instigam essas pessoas a criarem uma situação dramática, drástica, de fazer um homicídio em série, em massa, e depois cometer o suicídio. Isso é muito comum. Eles instigam as pessoas a fazerem isso. E nós temos vários casos espalhados aí pelo mundo que, sinceramente, eu não vim aqui, não trouxe por escrito para vocês verem. É só colocar aí no Google e vocês vão ver, é só colocar
suicídio, homicídio em série, cometidos por incel ou qualquer coisa do gênero, que vocês vão ter vários e vários casos espalhados, Brasil, Inglaterra, Estados Unidos, França, Itália, nós temos em vários e vários países casos muito conhecidos e cada vez mais, e isso está se disseminando. Então, prestem atenção, vamos olhar para os nossos jovens, nossos adolescentes, vamos conversar, vamos dialogar, vamos saber o que se passa. Outra situação que está junto são os Red Pills. O que é isso, né? Isso também são grupos, são comunidades de homens que têm a crença de que se tomarem a pílula vermelha, saem da bolha e passam a enxergar a vida como ela é. De onde surgiu isso, né? Tudo surge de algum lugar. De onde surgiu isso? Quem é do tempo antigo, aí, da minha idade, um pouco mais, assistiu ou já ouviu falar no filme Matrix. O mocinho lá, do papel principal do filme, ele chegou um momento que ele tinha que escolher, tomava a pílula azul, que deixaria ele na Matrix, deixaria ele na bolha, ou ele tomaria a vermelha, que ele então sairia e veria a realidade tal qual ela é. E então esse grupo de homens pegaram essa partezinha aí do filme e transformaram isso numa forma de envolver as pessoas, trazendo essa imagem. Se você vai continuar com esse pensamento de que o homem tem que estar igual a igual com as mulheres, que o homem tem que participar do cuidado da vida doméstica, cuidado dos filhos, que o homem ele tem que aceitar que as mulheres trabalhem fora, que o homem aceite que a mulher até ganhe mais, que a mulher estude, que a mulher tenha amigas e tal. Ele está vivendo nessa bolha, né, de pílula azul. Se o homem ele enxerga que na verdade ele tem o poder máximo, ele tem o controle, ele é o chefe da família, ele é que tem que manter o sustento familiar, a sua esposa tem que estar dedicada em casa aos filhos e a ele, que a sua esposa tem que ser aquela que obedece, que faz tudo o que ele diz e segue as regras e normas do seu marido, do seu esposo, então você está vivendo na pílula vermelha. Então, gente, se uniu uma situação à outra. Então, hoje nós temos muitos incel que tomam pílulas vermelhas, ou seja, que muitos incels que são red pills. E imagine no que dá isso, né? Então, nós temos aí grandes comunidades e muitos que se declaram coach, né? Coach do machismo, coach de como fazer um homem se posicionar diante da mulher. Isso nós temos a revelia. E são famosos, ricos, têm livros, têm manuais, têm, né, se fizeram profissionalmente através disso, né? E muitos seguidores. Nós temos milhares de homens que seguem, né, esses grupos. E o que eles costumam dizer que diferem? Que os red pills não vibram, não buscam a violência a física, né? Não são a favor de homicídios, de suicídios, de estupros, coisas do gênero, mas eles têm a mesma visão. Então, se une uma situação à outra. Nós temos no mundo virtual símbolozinhos que nós encontramos em várias plataformas que
nós inocentemente, para quem não conhece, acha que é tudo muito bonitinho, mas na verdade não é, são símbolos que informam se você faz parte ou não, se você é Red Pill, se você é incel, ou símbolozinhos que a gente acha que é engraçadinho, mas entre eles não é, é ofensa, né? Então, e isso a série traz ali, que é bem interessante também. Podemos buscar essas informações dentro do Google aí, onde tem tudo para a gente ficar sabendo. É interessante a gente dar uma olhadinha nesses símbolozinhos, até para quando estiver olhando lá as plataformas lá dos filhos, Instagram, Facebook, seja lá o que for que eles usem, quais são os símbolozinhos que eles estão usando? Vocês têm noção do que é? Não? Então vamos pesquisar, vamos nos inteirar disso tudo para a gente poder entender o que é tudo isso que vem aí no mundo virtual e que a gente não tem muito controle, né, disso tudo que está por trás, mas a gente tem um controle de quem está ali manuseando e esse controle tem que ser exercido, são os nossos filhos. São os nossos filhos, sobrinhos, netos, conhecidos, alunos, enfim, são esses adolescentes que estão ao nosso redor e que a gente precisa defender desses grupos que parece que não trazem coisas muito positivas para ninguém. Bom, gente, o vídeo ficou longo, me desculpem, tem muita coisa para a gente falar a respeito disso, né? Então, vamos continuar, vamos buscar mais conhecimento e informação e cuidem bastante dos seus filhos, cuidem dos seus adolescentes. É importante sim a gente estar ali de olho, é importante a gente conversar, dialogar, tentar entender o que eles estão fazendo, por onde eles andam. Não é mais nas praças, nos barzinhos e shoppings. Hoje é tudo virtual. Precisamos ir atrás sim, tá? Para quem ficou comigo, muito obrigada e até o próximo vídeo.